Você está dando plantão e recebe no pronto atendimento uma gestante do terceiro trimestre na emergência com 100 mil de plaquetas. Qual a sua principal suspeita diagnóstica? E se ela tivesse no primeiro trimestre? Mudaria a sua suspeita? Meu nome é Laís Teixeira, eu sou médica hematologista do grupo Sofosmed. Nessa aula de hoje vou falar sobre causas de plaquetopenia na gestação. E para isso vamos dividir em dois blocos. O primeiro bloco é com causa gestacional e o segundo bloco causa não gestacional. Me acompanhe para mais uma aula de hematologia do Grupo Sofosmed, esse canal que traz conteúdo de hematologia, oncologia e cuidados paliativos. E a primeira dica que eu vou te dar é: plaquetopenia isolada, ela não fecha diagnóstico da causa. O contexto clínico dos exames laboratoriais são importantes. Então, quando encontramos uma gestante com plaquetas baixas, o erro mais comum é tratar tudo como se fosse apenas uma alteração fisiológica. Só que isso é perigoso. A maioria dos casos é benigna, mas uma parte menor representa síndromes graves, doenças gestacionais graves, como a pré-eclâmpsia, a HELP. Nós temos também as doenças hematológicas não ligadas à gestação, como a PTT, a CHU. Então, na prática, o raciocínio não começa perguntando apenas quanto deu a plaqueta, mas sim qual o contexto clínico, em que trimestre isso apareceu, e se há sinais de gravidade materna. A plaquetopenia na gestação, ela acontece em cerca de 7 a 11% das gestações, sendo a causa mais comum a trombocitopenia gestacional. Em segundo, temos outras causas que podem estar relacionadas ao quadro mais grave, como a pré-eclâmpsia e a síndrome de HELP. E aí depois vem as causas mais raras, mas temos que destacar aí a PTI, medicações, doenças autoimunes, PTT, CHU atípico. Apesar da causa mais comum ser benigna, precisamos estar atentos aos diagnósticos diferenciais, já que temos causas graves que trazem o risco da morte para a mãe e para o feto. Como disse, o mais comum é benigno, mas o que mais mata é o menos comum. Então vamos para a primeira causa de trombocitopenia na gestação. É a trombocitopenia gestacional. Ela se caracteriza por aparecer no segundo ao terceiro trimestre. Seu comportamento é de caráter benigno, o paciente costuma estar assintomática e apresentar uma plaquetopenia leve, ou seja, acima de 70 mil. Seu nadir ocorre ao terceiro trimestre. Nestes casos, devemos fazer exames laboratoriais para avaliação de hemólise, alterações hepáticas, doenças imunes associadas, verificar a pressão arterial da gestante. De uma forma geral, a trombocitopenia gestacional ela não requer um tratamento específico e resolve cerca de uma semana após o parto. Se a plaqueta chegar ao nível abaixo de 70 mil, acenda um alerta. Você precisa investigar outras causas. A etiologia ela não é muito esclarecida. Relaciona-se a um quadro de aumento do consumo secundário, sequestro plaquetário, incluindo aí pela placenta, e dilucional. Agora você está lá atendendo o paciente que chegou no seu pronto atendimento, essa gestante está com a plaqueta de 70 mil no terceiro trimestre. Você mede a pressão arterial e ela está elevada, 150 por 90. A trombocitopenia gestacional continua sendo sua principal suspeita diagnóstica. Neste caso, você tem a obrigação em pensar em pré-eclâmpsia. Isso requer também preenchimento de critérios clínicos e laboratoriais. A plaqueta abaixo de 100 mil é um critério de pré-eclâmpsia grave. E nós sabemos que essa condição está associada ao aumento da taxa de complicações maternas, incluindo eclâmpsia, lesão renal, edema pulmonar, infarto, mortalidade para a mãe e o feto. Além disso, a pré-eclâmpsia pode levar ao surgimento de síndrome de HELP, ainda que essa condição pode ocorrer mesmo sem a pré-eclâmpsia. Geralmente ela ocorre no terceiro trimestre ou até mesmo 48 horas após o parto. A paciente cursa com dor abdominal, náusea e é caracterizada pelas alterações de exames laboratoriais. H, de anemia hemolítica, o EL, de alterações de enzimas hepáticas e o LP, de plaquetopenia. Podendo ter também esquizócitos no sangue periférico. Assim como a pré-eclâmpsia, a medida indicada para o tratamento definitivo é o parto. A recuperação dessa condição pode aí demorar cerca de uma semana após o parto. Dentro das causas não gestacionais, partindo agora para o segundo bloco, temos a trombocitopenia imune, condição que representa cerca de 3% dos casos de trombocitopenia na gestação.
Diferente da trombocitopenia gestacional, a PTI, como ela é conhecida, é mais comum no primeiro ao segundo trimestre da gestação e pode levar a queda importante do nível plaquetário, como, por exemplo, abaixo de 30 mil. Geralmente, a paciente tem um histórico de PTI, mas ela pode surgir pela primeira vez na gestação. Essa condição ela pode até levar também a uma plaquetopenia para o bebê, mas geralmente ela fica acima de 30 mil e raramente causa sangramento. Importante salientar que, diante de uma plaquetopenia na gestação, deve-se realizar investigação complementar. Então, avaliar sorologias virais, pesquisa de doenças autoimunes, que também podem levar à plaquetopenia, medicações, doenças inflamatórias infecciosas. E quais as outras possíveis causas não gestacionais para a plaquetopenia? Dentre as possibilidades que temos, as doenças microangiopáticas, como a púrpura trombocitopênica trombótica, a síndrome hemolítica urêmica, mediada por complemento, conhecida como Chu atípica, onde devemos ter avaliação do ADO 13, avaliar também sintomas neurológicos associados de disfunção renal desproporcional ao quadro clínico. E também a CIVD, a coagulação intravascular disseminada. Use o trimestre para guiar suas principais suspeitas diagnósticas, mas não esqueça das causas não gestacionais. Plaquetopenia no primeiro trimestre faz pensar mais em PTI, ou causa prévia. No terceiro trimestre, a disputa principal costuma ser entre trombocitopenia gestacional e pré-eclâmpsia e HELP. Na prática, quando estamos diante de uma paciente com plaquetopenia, devemos nos fazer 4 perguntas. Qual o trimestre em que a alteração surgiu? Qual o nível da plaquetopenia? Existe algum marcador de gravidade? Hipertensão, uma hemólise, aumento de transaminase, alteração do nível neurológico, proteinúria? Existe contexto de CIVD, sepse, hemorragia? Se a gestante está bem, no terceiro trimestre, com plaquetopenia leve, sem outras alterações, a hipótese mais provável é a trombocitopenia gestacional. Mas se há hipertensão, se há lesão de órgão-alvo, o eixo muda para uma doença hipertensiva da gestação. Se há hemólise microangiopática importante e disfunção neurológica ou renal desproporcional, pense em PTT ou Chu atípico. Não esqueçam de olhar também os detalhes do hemograma. Eles podem nos informar acerca de esquizócitos e também a descrição de grumos plaquetários. Não esqueçam da pseudoplaquetopenia. Repetir o exame, coletar a plaqueta em tubo de citrato é importante também para avaliar essa condição. Para fechar, nem toda plaquetopenia na gestante é grave, mas toda plaquetopenia precisa ser interpretada dentro do contexto clínico. O vídeo de hoje é sobre trombocitopenia na gestação, as suas causas. O foco não é tratamento. Caso queira que a gente comente sobre esse assunto, deixe nos comentários. Aproveito para lembrar que a gente tem um vídeo de PTI muito bom, confere lá na nossa playlist da hematologia. Com esse vídeo, então, você aprendeu a responder se a gestante tem uma trombocitopenia benigna e observável ou uma síndrome grave que exige ação imediata. Fique atento para outros vídeos do Sofosmed. Se gostou, compartilhe.